Então, agora a gente vai traçar um plano terapêutico. Sim. Tá? Então, colocamos lá o relaxamento da musculatura do trapézio superior, porque essa musculatura, ela, muito comumente, ela está tensionada, excessivamente ativa, né? Muito por conta uma posição antiálgica, né? De proteção do ombro ali. Então, a gente pode intervir aí também. Aí entraria logo com relaxamento, exemplo, de objetivo, porque a gente colocaria em graus, né? Na verdade, em tópicos, né? Grau 2. Como assim? Porque, assim, como é uma dor aguda, começaria mesmo com analgesia, depois a parte de fortalecimento, de ganho. Ah, tá. Você está dizendo só a ordem disso aqui, né? Não, objetivo nem tem problema, mas é questão de tratamento, né? É isso aqui que você está falando? Não, o senhor perguntou pela questão do plano terapêutico, que a gente começaria logo, como o senhor tinha colocado ali, relaxamento. Isso ajudaria para diminuir a dor, né, que ele está sentindo? Também. Aí entraria primeiro, né? Pode entrar primeiro, relaxamento? Pode entrar Isso. analgesia, plano terapêutico, Isso. analgesia, né? Uhum. Analgesia, isso vai estar relacionado também. Diminui a tensão Esse muscular. relaxamento a gente entraria com um alongamento, né? Pode ser. Aí, o que eu vou utilizar? Então, aí Professor, eu pensei em primeiro tirar a dor para depois começar com o tratamento. Aí, no caso, seria mesmo uma analgesia ou entraria com aquele TENS ou FACE? Então, É porque acho que eu sempre me confundo com esse TENS e FACE. Eu pensaria, o nível dele, assim, não entraria nem com o aparelho eletro, né, no caso. Eu entraria mais com essa questão de alongamento, já dando para ele... Mais ativo, né, Júlia? Isso. Entendi. Ele tem movimento, né? Ele tem movimento, Isso. alguns movimentos que são mais doloridos ali, mas não é um paciente que está chegando ali com uma tipóia, sem mexer o braço, né? É um paciente que tá... A gente precisa ganhar tempo, né? No caso, assim, a gente precisa aproveitar o tempo que ele está na fisioterapia fazendo os ativos, até para ele orientar para ele fazer atividades em casa também, né? Muito bom, Júlia. Excelente mesmo. Eu também, professor. Eu entraria também com alongamento, fortalecimento e depois analgesia. Tá, vamos lá. Na analgesia entraria, só que, exemplo, o alongamento já ajudaria ele a diminuir, porque, exemplo, se você está alongando, se esse músculo está tenso, né? A gente alongando, a gente consegue diminuir um pouco esse quadro de dor dele. Mas, o colega, tendo em vista a questão da dor, não tem como a gente fazer um plano de tratamento para amenizar essa dor, para depois começar a alongar e inserir os exercícios, o trabalho que a gente for fazer? É isso que eu estou tentando entender, eu não consegui tomar uma direção. Então, vamos lá. Eu tô só ouvindo. Pode continuar. Tô só ouvindo. Eu já vou moderar. Tá ótimo. Tô achando ótimo. Assim, não, porque às vezes, quando a gente pensa em exercício, às vezes o próprio exercício ajuda a gente a diminuir a dor, né? Exemplo de questão de padrão, né? Eu já penso de uma forma diferente, professor. Eu penso assim, o paciente chegou com dor, eu preciso primeiro localizar, encontrar se tem um encurtamento, se tem grau de encurtamento ou não, qual é o arco de movimento que ele tem. E aí sim, entraria com alongamento, um fortalecimento naquela musculatura ali, o ligamento que ele está sentindo dor naquela região, e depois sim analgesia, entendeu? Já que ele já está com dor. Então, não quer dizer que eu esqueci e deixei para lá o lado da analgesia. É que eu tô focando mais no lado ativo, entendeu? Exemplo, a gente não ficar muito preso a essa questão da eletroestimulação do FACE, entendeu? Para analgesia. Eu acho que a gente colocando... Não, mas assim, tendo em vista que ele está com dor, até mesmo a palpação, ele vai começar a trabalhar em cima dele. Né? Então, assim, a partir do princípio, eu e o colega o Diego, a gente está tentando tomar o norte da mesma posição, que é identificar onde é que necessariamente a dor para começar a fazer o trabalho também em cima disso. Entendi. Porque senão ele não vai deixar a gente nem encostar a mão nele. Entendeu? Porque ele está sentindo dor, então não vai ter como você trabalhar. A gente tem que primeiro entrar com o tratamento da dor e tal, identificar para depois a gente tomar exatamente isso. Não, mas é isso mesmo que eu penso. Mas, exemplo, ele é um paciente, apesar de ele ter 65 anos, ele é um paciente ativo, né? Porque ele faz atividade física. Então, ele não é um paciente sedentário.
entendeu? Então a gente pode trabalhar nisso nele. Muito bom. Não, sim. Vamos lá. Vou falar agora, hein? Gente, deixa eu falar rapidinho, professor, que eu estava esperando saber. Ele tem dor para movimento, para rotação externa, adução e flexão. A gente pode trabalhar exercícios isométricos com ele. Daiane, tá falando? Isso. Muito bom. Sem mais? fazer esses movimentos que ele sente dor. E conjugar, né, os exercícios com a eletroestimulação. A gente pode usar o FEIS. Para otimizar a contração. Era isso que eu estava tentando fazer essa colocação, entendeu? Porque independente dele estar da idade, dele ser uma pessoa ativa, enfim. Toda pessoa com dor, você não vai conseguir trabalhar em cima dela. Então, vamos lá. Alguns pontos importantes aí. Vamos lá. Agora, alguém mais quer falar? Eu acho ótimo. Eu dou a palavra numa boa. Acho ótimo. Não, você pode complementar. Isso é fundamental. Isso é importante. Eu acho que o professor gosta de uma discussão sadia, né, professor? Não, tem que discutir. Tem que ter professor, opinião. Eu só acho que qualquer tratamento que você for iniciar, eu acho assim, no meu ponto de vista, Diego, primordial ver a fase em caso de alongamento, entendeu? Você tem algum encurtamento. Isso é primordial. Situação primária, entendeu? Eu. Entendi. Então, vamos lá. Pontos que são muito relevantes, né? Eu acho que eu entendi a visão tanto aí do Diego quanto da Patrícia, que estavam falando ali. A Júlia e a Dai, elas foram na mesma linha, né? Uma complementou a outra, né? Ambos são possíveis, né? O que é importante aí? A gente entender o nosso paciente. O tratamento, ele é individualizado e ele é centrado no paciente, tá? Mas tem um pano de fundo atrás. O que esse paciente ele precisa? Qual que é o prognóstico desse paciente? Né? Quando a gente traça um plano terapêutico, a gente tem um diagnóstico funcional, que a gente viu ali, que é perda de movimento, né? Dor e fraqueza. E aí a gente vai ter um plano terapêutico para que a gente tenha um bom prognóstico desse paciente. Então, esse paciente com dor no ombro, né? Esse paciente que a gente está vendo, é um paciente que está com uma fraqueza muscular. Ele está com uma perda de amplitude de movimento. É um paciente ativo, que nada, que faz musculação. É um paciente extremamente ativo. Tá? Se esse paciente ele está extremamente agudizado, se tem um quadro doloroso intenso, principalmente ao movimento, mas não é o que a gente está vendo, é um paciente que tem ali ao movimento uma nota 6 para 2 movimentos, né? Para 2 movimentos. Para outros, não. A gente viu que ele tem uma fraqueza muscular, mas não é uma fraqueza muscular tão importante assim, e é para determinados movimentos. Então, assim, a gente pode iniciar o nosso trabalho com analgesia? Pode. Mas não é só... Isso é uma coisa muito importante, vocês têm que entender. Quando eu falo de analgesia, eu não só tenho recurso aleoterápico para atuar com o meu paciente. Tá? Não é só o TENS que tira a dor. Não é só o TENS. O exercício bem prescrito, ele também diminui o quadro doloroso. A gente não falou lá que mobilização articular passiva, a gente não tem uma resposta neurofisiológica, né? Tanto periférica quanto central, quando a gente estimula mecanorreceptores, né, presentes na pele, receptores presentes na pele, receptores presentes na articulação, né, mecanorreceptores. Isso vai gerar um input sensorial e inibitório da dor, porque é uma via mais veloz que a via da dor. A gente não falou? Então, mobilização articular passiva é uma possibilidade, não tem perda de amplitude de movimento. Então, lá, quando eu falei lá de grau 1 e grau 2 de mobilização articular, não são mobilizações com objetivo de melhora do quadro doloroso, de analgesia. Tá? Então, é um paciente ativo. Olha só, é um paciente ativo. Eu posso fazer o TENS? Posso. Posso fazer o TENS, sim. Posso fazer o TENS, sim. Mas eu preciso que esse paciente, se ele já é um paciente ativo, eu posso começar os exercícios com ele, isometricamente e respeitando
Pode ser até, Dai, pode até ser que seja concêntrico. Pode até ser que seja o exercício em cadeia cinética aberta. Tá? Concentricamente falando. Mas respeitando o quadro doloroso do paciente. Mas se, por exemplo, ele tem dor para fazer a rotação externa que ele falou. Então, de repente, eu posso começar a rotação externa num outro momento. Mas eu já vou trabalhar a abdução dele. Eu já vou trabalhar a rotação externa de outra forma. De repente, com o braço parado e o tronco dele movimentar. E o tronco dele movimentar. Ele não vai fazer esse movimento, mas vai estar parado e o tronco movimenta. Uhum. Então, são estratégias de mudar o ponto fixo, por exemplo, para que a gente trabalhe aquele paciente. Vocês concordam que quando eu giro o tronco, deixo o braço parado e giro o tronco, eu não estou fazendo uma rotação externa? Sim. Eu estou trabalhando até a cinesiofobia desse paciente. Até o medo do movimento. Se ele tinha Sem medo de contar movimentar para fora, ele está movimentando para fora, sem saber. Tá? Sem contar que os pacientes, eles, ainda mais os que são ativos, eles ficam extremamente ansiosos, né, para voltar a ter os movimentos. Exatamente. Exatamente. E existe um medo, às vezes, do movimento. Isso também é um outro ponto. Né? Mas isso a gente pode usar a nosso favor, né? Porque está querendo voltar à atividade dele normal. Isso. Então, a gente vai usar isso como benefício para nós. Para ter um tratamento mais ativo. Mais ativo, mais enfático ali, para poder ver se ele dá uma resposta melhor para nós. Então, no plano terapêutico, o que a gente pode, como recurso aqui? Vamos pensar em plano terapêutico? Vamos colocar como conduta aqui, conduta terapêutica. Que o plano terapêutico, a gente vai dividir inicialmente, né? Então, vou botar aqui, plano terapêutico. Tá? Inicialmente, a gente vai querer diminuir o quadro doloroso. Tá? Vai ficar um pouco repetitivo, tá? Uhum. Vamos pensar aqui, no 1 aqui, a gente vai colocar tudo que a gente vai fazer inicialmente com esse paciente. Então, ele está com dor, então diminuir o quadro doloroso, melhorar a amplitude de movimento. Vamos pensar que o 1 seria a fase curto prazo. Tá? Beleza? Tá? Vamos botar assim. Curto prazo. Então, diminuir o quadro doloroso. Melhora da amplitude de movimento, pode ser? Sim. Melhora da DM. A gente viu lá que ele tem uma alteração da cinese escapular. Será que se a gente já começar a fortalecer com uma alteração da cinese escapular, já fazer movimentos genéricos aí, já de grande amplitude, com uma alteração da cinética escapular, será que é interessante? Será que não seria legal a gente já trabalhar essa cinese escapular ali? A gente fez os testes funcionais, viu que tinha uma alteração ali do serrátil anterior, né? Uma fraqueza do serrátil anterior, do trapézio Professor, inferior. além de fortalecer, mobilizar a escápula para poder liberar e ela ganhar... Se tiver alteração da mobilidade da escápula, sim. Se ela tiver com pouca mobilidade, sim. Pode ser mobilização escapular. Mas pode ser uma mobilização ativa. Foi a Daiane que falou? Foi. Pode ser uma mobilização ativa, Daiane. A gente não viu lá, não sei se vocês lembram, mobilização escapular. Tá? Então, fazer os movimentos da escápula. A gente não viu lá o videozinho que bota o paciente lá e aí pede para ele deprimir, elevar, protrair, retrair a escápula. Então, pode ser uma mobilização ativa. Ou pode ser passiva também. A gente ir lá na borda inferior, fazer os deslizamentos lá, movimento de depressão e de elevação da escápula, né, descolamento da escápula. Mas esses pacientes não evoluem muito assim com essa retração, não. Pode até ser um caso mais crônico, Daiane, que até está ali limítrofe, até com uma condição de capsulite, né, de congelamento do ombro, paciente que negligencia muito o braço, né, mas o paciente mais agudo, mais ativo, a gente viu que ele tem amplitude de movimento quase que normal, né? Então ele passa da linha de 90 graus.
Então, mas a gente pode mobilizar a escápula sim. Então, mobilização escapular, isso tudo como uma visão inicial, a curto prazo ali. O paciente chegou, a gente já vai traçar ali condutas para diminuir o quadro doloroso, melhora da ADM, mobilização escapular passiva e ativa. Tá? Então, movimentos escapulares ativos, é legal a gente trabalhar. Né? Fortalecimento dos músculos periescapulares, né? Tá? Então, isso inicialmente. Beleza? E rotadores externos. O manguito rotador. Fortalecimento. Estou falando igual o niteroense, né? Fortalecimento de alguém, né? Vou na casa de fulano. Fortalecimento do manguito. Tá? Manguito rotador. Beleza? E aí depois, médio prazo. A médio prazo. O que a gente pode fazer? Incrementar os exercícios. Incremento já de carga. Numa segunda fase? Então, incremento de carga, né? De fortalecimento. Não pode ser isso? Sim. Né? Aumento da complexidade dos exercícios. Resistência. Exercícios. Isso é quando eu falo de incremento da carga, aumento da carga, né? De fortalecimento do manguito rotador, por exemplo. Aumento de quê? Coloquei aqui. Aumento dos exercícios. Não. Aí nesse médio prazo, a gente já colocaria também, enfatizando também a questão da dor, né? Que ele já tratou, né, a curto prazo. Aí Isso. se tiver melhorado o quadro, entraria focando na flexão e abdução. Isso. Aí eu já não vou. Não, aí eu já estou trabalhando. Assim, aí eu já não vou nem pensar já mais globalmente, em dor. né? Aí eu já estou pensando muito mais em função, em melhora de amplitude de movimento, em mudar a amplitude de movimento. Se eu estava fazendo rotação externa aqui com adução de ombro, eu vou começar a fazer a rotação externa, a rotação interna já com uma abdução, fazer movimentos na diagonal, enfim. Já ganhou no grau, né? Isso, já ganhou movimento, já está sem dor, a gente começa a incrementar da complexidade dos exercícios, né? Cadeia cinética fechada. Pode pensar em exercício de cadeia cinética fechada, com descarga de peso, né? Tá? Depois, propriocepção. Propriocepção. Treino das atividades diárias, laborais e domésticas. AVPs e AVDs, ou desportivos, né? Se bem que esse cara... ele nada, né? Desportivo não quer dizer que seja atleta. Pode ser recreacional também. Mas se ele faz nada 3 vezes a semana, vamos trabalhar aí esse movimento. Beleza, pessoal? Sim. Tá? Então, aqui a gente tem um plano terapêutico. E aí, que exercício que a gente vai fazer? Cara, aí tem muito. Tem muito. Eu mandei para vocês ontem, lá no grupo, quem assistiu a aula ontem, viu aqui, eu mandei para vocês lá o link com exercícios, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui.
Não sei se vocês chegaram a abrir. Então, aqui, ó, algumas várias possibilidades de exercícios de mobilidade, de alongamento, aquecimento, né? Quando eu falo de alongamento, aquecimento, de mobilidade também, tá? Então, aqui, o exercício de alongamento de trapézio, aqui um outro exercício de alongamento de trapézio, por exemplo, alongamento de peitoral, de cápsula posterior, né? Tríceps também. Aqui, mobilidade de ombro, né? Olha como é que a gente deixa o ombro parado, a gente pode fazer também com os dois braços, né? Abertos aqui, fazer uma dissociação e solicitar que o paciente mantenha o braço aqui, ó. Faça um alongamento. Não tá dando para ver não, pessoal. Não, estão vendo? O senhor tá passando o vídeo é porque o senhor tá aparecendo. Eita, peraí. Perdão. Vê agora. E agora? Agora foi. Agora sim, tá Beleza. Então tá. Então aqui exercício de alongamento, desculpe. Exercício de alongamento aqui. Aqui embaixo também o exercício de alongamento de trapézio, de peitoral. Aqui o exercício de mobilidade, né? Solicita para Fala. Não, você já falou a cultura terapêutica ou vai falar ainda? A conduta? Isso. Eu não vou traçar tratamento para ninguém. Agora eu estou passando as possibilidades que a gente tem para tratar desse paciente. Então, lá a gente colocou lá a curto prazo, melhorar a dor, né? Diminuir o quadro doloroso, né? Então, diminuir o quadro doloroso, melhora da amplitude de movimento, trabalhar os músculos periescapulares, né? Então, aqui, ó, a gente tem possibilidade de alongamento. Para analgesia, o que a gente pode utilizar para analgesia? O TENS pode. A gente pode usar o TENS. Mas se esse paciente ele já tem alguma liberdade de movimento, a gente já pode começar a trabalhar mobilidade, ganho de amplitude de movimento. Alongamento diminui a tensão. Se o alongamento diminui a tensão, melhora a amplitude de movimento. Tá? Então, o paciente tende a melhorar. O movimento, por si só, ele também é analgésico, né? Então, mas de recursos analgésicos que a gente pode utilizar as mobilizações articulares passivas, tá? Tá. Mobilização articular passiva, o TENS, como vocês já conhecem, que é uma eletroanalgesia, né? Uma eletroanalgesia, né? Então, leva a analgesia, diminuição do quadro doloroso. Então, aqui, algumas possibilidades de exercícios de mobilização, para ganho de amplitude de movimento, para rotação interna. Não, ainda trabalhando os dois membros, né? Não só o lado direito, porque ele estava com a diminuição de amplitude no lado direito, mas para ganho, né, a gente tem que trabalhar os dois globalmente. A gente trabalha os dois braços, exatamente. Aqui a mesma mesma coisa. também que ele não compensa para o outro lado, né, professor? Isso. É bom também que ele não compensa para o outro lado aí. Exatamente. Você consegue fazer esse trabalho simultaneamente aí. Então, vai dar uma resposta boa. E quanto mais ativo for o trabalho, melhor. Em tempos de teleatendimento, né, o paciente ele tem que ter autoeficácia, capacidade de autotratamento, de saber se alongar, de saber se mobilizar. Isso é importantíssimo, tá? Cada vez mais. Então, aqui, exemplos de alongamento. Então, a gente pode começar com alongamento, com exercício de mobilidade, com exercício de alongamento do trapézio, né, para distensionar o trapézio, pode fazer liberação miofacial, né? Estou colocando aqui a conduta. Então, exercício de mobilidade, ó. Paciente
paciente sentado, tudo isso está lá no início do nosso tratamento. Ó, algumas possibilidades de movimento. O paciente não está precisando de movimento? Então, ele não consegue deitar, levar o braço todo. Vai respeitar a amplitude de movimento do paciente. Isso é simples. Se dói ao movimento, a gente vai respeitar até onde que ele sente dor. Não consigo levantar nada. Aí já é muito mais sério. Mas não é o caso do nosso paciente, né? Ele tem dor para alguns movimentos. Então, aqui, ó, usando um bastão para fazer abdução, né? Usando o bastão para fazer flexão. Tá? Ó, um outro exercício que simula lá também a rotação interna. A rotação interna, só que aí o lado contralateral auxilia aí, Júlia. E agora está fazendo ainda a rotação interna dos dois braços. Então, trabalha a rotação interna dos dois braços. Né? Um que está mais deficitário, pode ter perda de força por conta de dor, e o outro que está mais rígido, né? Está mais inteiro. Sem precisar de nenhum aparelho, nem de auxílio. Legal. Sem precisar de aparelho. Tá? Então, exercícios ativos são muito importantes. Pessoal, que fique bem claro. Não estou dizendo que não posso fazer eletro, tá? Pode fazer sim. Mas a gente vai usar eletro se o TENS é a opção para diminuir a dor, a gente vai usar em algum momento, mas que isso não seja uma constante, né? O movimento vai ser mais importante para ele recuperar as funções, né? Mas a gente vai sempre respeitar tanto o quadro doloroso do paciente, né? A amplitude de movimento dele, quanto a preferência, né? Então, às vezes, o exercício ali é muito incômodo do paciente. A gente vai fazer o exercício. Tá? E, professor, no caso, exemplo, em casa, tem a questão dos exercícios, mas a gente poderia entrar, no caso da analgesia, exemplo, se fosse no caso agora, a gente está atendendo um paciente, nesse caso de coronavírus, tem que atender em casa. Isso. Aí, a gente indicaria, além dos exercícios que ajudam a diminuição da dor, né, a gente poderia indicar para ele a crioterapia, essas coisas assim, né? Que é de fácil acesso. Então, a crioterapia, ela tem uma potência analgésica grande, assim, mas esse tipo de paciente, Júlia, eu não indicaria porque diminui muito o metabolismo local. Já é uma área onde a gente precisa de metabolismo. E é uma área que, por si só, ela tem pouca vascularização local, entendeu? Então, tem um aporte sanguíneo ruim. Então, a gente quer que aumente exatamente o metabolismo naquele local. Então, não gelo, eu tô pensando nisso pela questão de você estar em casa, exemplo, você não tem um aparelho eletro, né, para analgesia. Sim. Aí você pode botar uma bolsa de água quente, por exemplo. Bolsa de água quente, isso. Diminuir a tensão ali da musculatura. E movimento. Movimento. Respeitando a amplitude do paciente. Eu entendi isso pela questão da crioterapia, pela questão de porque ele já está enrijecido, aí isso já vai aumentar, né? Também. Entendi. Tá? E aqui algumas possibilidades de exercício. Ó. Então, a gente não falou de trabalhar a musculatura periescapular. Então, aqui, esse movimento de protração para a gente trabalhar o serrátil anterior. A gente não viu lá que o serrátil anterior está enfraquecido no teste lá do SRT, né, de discinese escapular. Então, esse movimento é um movimento que a gente vai trabalhar a musculatura estabilizadora da escápula. E aí a gente pode ir evoluindo com carga. Ó, a gente evolui com carga, bota um halterzinho lá. O paciente fez aqui, tá tranquilo, bota uma carga. Já começa com a carga. Tá tranquilo. Botou na parede, fez na parede, tá bem? Tá bem, tá ótimo. Ficou bem? Fiquei. E aí, sentiu alguma coisa? Dia seguinte, né? Sentiu alguma coisa? Não, eu tô bem. Então, já começa, não precisa nem começar daqui no início. Já começa aqui, né? Tá? Então, já com uma descarga aí contra a parede. Isso pode evoluir até a gente fazer lá no chão, né? Ou apoiado na bola, como mostrei uma atleta lá fazendo, né? Com o cotovelo apoiado na bola e fazendo lá
a protração e retração da escápula. Né? Aqui, ó, uma opção de fazer a ponte para a gente trabalhar a extensão do membro superior. Ó a extensão. Né? Aqui ele não faz uma extensão, então eu estou mudando o ponto fixo. O ponto fixo aqui é o membro superior e o tronco que se move. Né? Então, a gente trabalha a extensão. Se o paciente tem dor para extensão, por exemplo, a gente quer trabalhar, aí sair do foco um pouco, isso é importante também no paciente crônico, principalmente, a gente sair um pouco do foco da dor. Né? O paciente tem dor no ombro, então a gente sai um pouco do foco do ombro ali e mexe no quadril. Mal sabe ele que a gente está trabalhando o ombro também. Né? Pode evoluir aqui o exercício com uma bola. Né? Aqui um exercício de mobilidade também. A gente pode trabalhar, ó, mobilidade do braço, mas ao mesmo tempo a gente também fortalece. Fortalece, quando eu digo, não é carga, né? Mas já tem uma ativação muscular. Aqui a gente já pode iniciar uma contração da musculatura periescapular, do trapézio inferior, do trapézio médio. Né? O paciente está deitado no chão, ele vai retirar o braço em extensão, né? E fazer uma abdução horizontal e uma leve rotação externa para ativação do trapézio inferior também. Tá? Aqui, trabalho de rotação interna, né? Lá o Rockwood, né? Rotação interna do ombro, né? Com adução, rotação externa com adução, aqui o movimento do arqueiro. Então, são movimentos que a gente pode trabalhar já no início, pode tentar começar no início com o paciente. Para o movimento ativo aqui está com dor, mas quando ele faz isométrico, ele fica bem. Então, vou começar com isometria, sem grandes amplitudes de movimento. Né? Trabalho de extensão, de ombro. Aí pode evoluir já para um trabalho bilateral. Pessoal, tudo isso respeitando amplitude de movimento dolorosa do paciente. Tá? A carga, a gente começa com uma carga simples, pode fazer ativo livre. Né? E assim a gente vai evoluindo. Tá? Então aí o paciente já fazendo uma rotação externa, ó, fazendo uma rotação externa e uma abdução horizontal para ir evoluindo para o movimento T, ó. Uma abdução horizontal, trabalhar a musculatura de trapézio médio, de trapézio inferior, trabalhos romboides também, os adutores da escápula. Né? E aí, incrementando um pouco mais o exercício, a gente combina com a rotação lateral, rotação externa. Então, o paciente faz lá, ó, movimento de rotação externa também. Tá? E aí aqui, ó, já fazendo a rotação interna com abdução. Ó. Rotação externa com abdução. Descarga de peso, cadeia cinética fechada. Descarga de peso contra a parede, uma flexão de braço contra a parede. Depois a gente pode ir evoluindo, né? E deitando, deixando o paciente mais paralelo ao chão. Tá? Então, isso aqui tudo já mandei para vocês, está lá no grupo. Tá? Ó, exercício aqui de prancha, já o paciente já... Ah, ele tem 65 anos. Pô, vou fazer isso? Pô, faz contra a parede. Faz no plano inclinado só. Né? Agora, se é um atleta, a gente já pode evoluir. Né? Aqui o Y, já aumentando um pouco mais a amplitude de movimento. O trapézio inferior, ele trabalha entre 90 e 120 graus de abdução de ombro. Então, a gente abduz horizontal e vertical. Então, faz o movimento em abdução horizontal numa posição de abdução vertical de 90 graus ou de 120 graus, para a gente ativar mais o trapézio inferior. Tá? Então, aqui é estático e aqui é dinâmico, mas é o mesmo movimento. Tá? Aqui um exercíciozinho que chamam de alfabeto do ombro, mas você pode colocar também para ele escrever alguma coisa, né? Escreve o seu nome, né? De controle motor aí, escapular e do braço. Pode colocar lá, ó, quanto vai, bota aí de 1 a 10, vai desenhando no ar aí, 1 a 10, ou vai alfabeto, ou, enfim, só as vogais, aí depende do quadro do paciente. Tá? Mais controle motor aí,
e a cabeça do expertise do paciente. Aqui é mais para vocês terem ideia de exercício de ombro, tá? Eu mandei lá para vocês esse arquivo, então tem o videozinho, mas tem PDF também, tá? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor, muito bom. Tá? Então, voltando na analgesia, que acho que foi uma coisa aí que está todo mundo meio assim, né? Cara, o paciente está com dor, não posso fazer exercício. Não, você pode fazer, deve fazer, e vai respeitar a dor do paciente. Mas recursos analgésicos, eletroterapia é uma possibilidade, e a mobilização articular lá, grau 1, grau 2, tá? É uma possibilidade também para a gente melhorar o quadro doloroso desse paciente, né? Então, a gente trabalhar só na os primeiro e segundo grau ali de mobilização articular passiva. Tá? Beleza? Beleza, professor. Dúvidas, questões? A gente deve cair em alguns segundos. Se precisar, eu retorno aqui, não tem problema. Senão, a gente já termina agora.